Muito bem, estamos aí novamente com o Blendcast, onde se assentam à mesa, à bancada, pessoas com o objetivo de trazer informações, trazer novidades e também muita descontração. Estamos sendo patrocinados pelo Sobretudo Design, Branding, Imagem, Polpa da Terra, o melhor açaí da nossa região, não tenha dúvida disso. Entrega IPI, onde você precisar, estará. Entrega IPI. Novamente, o Blendcast, o nosso slogan, nossa logo. O Grupo Marca, que detém esse estúdio maravilhoso. Ativa Som. Eventos, você precisa da Ativa Som. E a Chácara do Sol. Por que não falar? Um lugar para que você possa desfrutar de bons momentos. On Duty, serviços industriais. Você que está precisando de sua empresa, precisando de serviço de usinagem, serviço de manutenção, On Duty. E nesta noite nós estamos aqui junto com os amigos da bancada, principalmente com Luiz, que irá nos trazer um tema tão atual e que desperta tanto interesse, que é sobre neurociências. Seja bem-vindo, Luiz. Antes disso, vamos cumprimentar os demais da bancada, os demais amigos, começando pelo nosso empresário do ramo industrial. 01. Isso aí, pessoal. Sou o Alex, da empresa On Duty. E estamos aí, precisando de alguma coisa, indústria, pode contar com a gente. Muito bem, Dilmar que vos fala, da Chácara do Sol, Campo Alegre. Não deixe de conhecer Campo Alegre. Opa, Jean Carlos, aqui do Grupo Marca Produções, Portal Via Direta também, né? Que é dos canais de comunicação aqui. Mas o Grupo Marca que gerencia o Portal Via Direta. Uma boa noite a todos e bem-vindo, né? Novamente, bem-vindos novamente aqui. Mas só uma dúvida, se eu escutar o podcast, o Blendcast de manhã, vai ser boa noite também? Bom dia, boa tarde e boa noite. Mesmo. Perfeito. Bom dia o dia todo. Bom dia o dia dia todo. Meus amigos de casa, boa noite, bom dia, boa tarde. Não, mas peraí. Você se encontre. Só de casa que eu vou poder assistir o podcast? Só de casa. Volte, onde é que você se encontre? Que é o Thiago que vos fala da Ativa Som. Mais uma vez, muito bom estar com vocês novamente nessa aprazível tarde, manhã ou noite de Joinville para tratarmos de assuntos aleatórios e também de assuntos específicos. E se precisar de som, iluminação, chamativa, som, o evento perfeito para você. Olha aí. Alguém precisava de slogan, não? Caramba, hein? Publicitário também. E ele que não estava presente, que hoje está dando o ar da graça aqui, meu amigo. Olá, sou o Sidney. Saudações, ouvintes, assistentes. Para quem vai estar assistindo no YouTube também, tem que tomar cuidado, porque as pessoas podem assistir de qualquer lugar, em qualquer momento. Então, eu sou o Sidney da Sobretudo Mas vai ter Design. só YouTube ou vamos pôr no Spotify? Pode. Vamos fazer uma múltipla. Deu a deixa, agora vai ter que abrir uma conta no Spotify, no Deezer. Isso aí. Em todas as plataformas de áudio e podcast. Estaremos logo lá. Eu sou o Sidney da Sobretudo Design, faço branding, imagens arquitetônicas, imagens 3D e tudo que é relacionado ao design a gente dá um jeito. E é o nosso gestor também das mídias sociais. Isso. E o nosso criador de logomarcas. Né? Se tiver um problema, já sabemos com quem temos que nos reportar. Toda essa configuração, inclusive essa logo linda aqui do Blendcast, foi desenvolvida pelo Cid. Saiu dessa cabeça. Essa aqui também, inclusive. Não foi inspirada. Tem uma nova, né? Que está sendo estudada. Desculpa, meu amigo. Em análise. Olha. E o nosso hoje preletor, palestrante, professor, vai falar sobre neurociências. Obrigado, Dilmar. Olá, pessoal. Realmente hoje é um tema bastante instigante. É um tema onde todos nós estamos inseridos, queiramos ou não.
né? São elementos que nos pauta, que o elemento que nos direciona na vida são os elementos oriundos do nosso cérebro, né? E dos nossos pensamentos. Enfim, vamos fazer uma noite agradável, maravilhosa, com temas instigantes em todos os aspectos que envolve nós enquanto humanos. Maravilha. Isso aí. Perfeito, já sabemos como funciona, né? Nossa bancada ela tem liberdade, ela pode a qualquer momento mencionar, interferir, falar. Sair para abrir garrafa de vinho. Principalmente, né? Porque de repente começa Se alguém sumir ou é banheiro, é abrir garrafa de vinho. Então, é isso aí. Mas vamos começar então, Luiz. Vamos falar sobre neurociências, que inclusive, o Thiago mencionou, né? Mas neurociências, estamos falando certo, não estamos? É verdade. Vamos tentar entender um pouco do que abrange isso, né? E aí... Então, Gilmar, na real, realmente é neurociências. Não é neurociência, é no plural. Porque é uma pluralidade de ciência que são estudadas e que abarca todo o nosso cérebro, comportamento. Observa aí que nós temos, hoje a neurociências abrange a neuropsicologia, neuropedagogia, neuromarketing, neurocomunicação. Então, tudo que se envolve a partir do momento do cérebro, do comportamento e da criatividade do ser e não ser a pessoa, o ser humano. Quando eu digo não ser, não é não ser você, é que às vezes em determinado momento nós não temos domínio desse não ser a gente, nós somos movidos por elementos que nós desconhecemos, né, que faz parte, esses elementos fazem parte do nosso comportamento, do nosso dia a dia. Né? É muito interessante. E para iniciar essa conversa, é importante que nós tenhamos uma direção, né? Um caminho para que a gente não fique com conversas soltas e pontas perdidas, né? Embora ao longo Sim, pode nossa fluir, conversa, né? para fluir normal, pode fazer pedido não, conversas de perguntas, tirar dúvidas. E assim, vamos entender um pouquinho do que é o nosso cérebro. Nós somos resultado de uma evolução da natureza, né? Nós estamos falando no campo da ciência, né? Uma evolução da natureza de milhares de anos, aonde nós chegamos até aqui. Nós fomos, eu diria, muito bem sucedido, como todas as outras espécies que também têm seus cérebros, mamíferos e aves e todos ser da natureza, né, tem essa parte neuronal, uns mais desenvolvido, outros menos desenvolvido. E nós... Mas quando falas quando tu menciona a natureza, tu mencionas de que alguns têm mais desenvolvido do que outros, mas isso também na questão animais. Também. Todo ser vivo ele tem essa capacidade neural? Exato. Na realidade, não é todo o ser vivo. Tá? Nós vamos falar de elementos mamíferos, peixes, répteis, tem neurônios. Todos temos neurônios. Quando falo todos, eu me coloco no contexto animal, no contexto todos que de vida. Passaram um processo evolutivo, no caso. Exato. Então, nós temos que sair um pouquinho desse âmbito agora de crenças de que nós somos especiais, para que quando a gente entra no contexto das neurociências, entender
né, a abrangência disso. Não somos só nós, seres humanos, que temos esse privilégio. O que muda? Muda a quantidade de neurônios de cada ser vivo, né? A quantidade de neurônios e a formação do cérebro e o desenvolvimento do cérebro de cada ser vivo. No nosso caso, nós temos, tanto é que nós temos ali um cérebro considerado mais primitivo, que está bem na base da nossa coluna vertebral, que é o cérebro reptiliano, né? É um cérebro muito antigo, então nosso cérebro se divide em 3. Invasão alienígena, reptiliana. Então, aí já tem uma outra teoria da conspiração. Não, eu falei justamente porque tem essa. Mas foi uma brincadeira. Foi uma brincadeira. Só peço que busquem conhecimento. Isso, para a gente entender, para trazer até aqui na nossa realidade, nós temos que passar por esse processo evolutivo para entender o cérebro. E nesse desenvolvimento, tu tem falado com os últimos? Ultimamente não. Os últimos 250, 300 mil anos, nós fomos desenvolvendo elementos que nos permitissem sobreviver, né? Elementos de defesa, elementos de ficar alerta, elementos de coragem. E tudo isso, o nosso cérebro, ele foi muito feliz nesse contexto. E de outros animais também, de outras espécies que estão aí também. Então, quando a gente brincava de que quando houvesse ao menos 2 neurônios, já era o suficiente para executar uma tarefa. Então, isso é verdadeiro. Sim. Era uma brincadeira, mas que aparecia, que, no entanto, é verdadeiro. Desde que tenha sinapse, né? Desde que tenha sinapse, 2 neurônios é o suficiente para tu executar uma tarefa. Então, nós temos aí, em média, 86 bilhões de neurônios. 86 bilhões. Para editar vídeo. Hoje um homem adulto, ele utiliza quantos por cento desses? Então, defina o homem adulto. Nós somos homens adultos, a raça humana adulta. Veja bem, sempre houve aquela história, aquele mito, né? Pô, o cara só usa 10% da sua cabeça animal, né? Assim como dizia Raul, né? Na real, essa questão do 10%, isso não é verdade, é um mito, tá? Isso é um mito. Nós todos utilizamos... 2%? Não, nós utilizamos 100%, todos utilizam 100% dos seus neurônios. Olha aí, ó. Tanto é que os neurônios que não são utilizados, nós vamos chegar lá, eles são descartados pela própria natureza. Tá? E vocês vão entender. É uma questão de conservação de energia também, né? Também. Porque a nossa máquina do cérebro é o órgão que mais consome energia no corpo humano. Exato. Essa questão, existe um fundamento para se dizer que é 10% que a gente se utiliza, porque isso surgiu lá em 1950, 1960, quando começou-se os primeiros estudos das neurociências, começou o mapeamento do cérebro, que lá atrás era só feito em pessoas que já partiram, só em cadáver, né? Não tinha tecnologia para mensurar o cérebro. Mas nós temos ali, naquela época, era considerado, nós tínhamos 100 bilhões de neurônios. 100 bilhões de neurônios. Mas não são só os neurônios que compõem o nosso cérebro. Mas quando tu menciona naquela época ali, tinham 100 lá em 50, bilhões. 60, Mas 70. E o que fez aumentar essa contagem? Não, diminuiu essa contagem. Diminuiu, 86. 86. Não. Então, vamos lá. Boa pergunta. Tá, vamos chegar lá. Tem mais algumas Vamos no 10% também. ainda. Então, tá bom. Tá. A questão do 10% é que, na realidade, quando foi feito o mapeamento do cérebro, chegou-se naquela época em torno de 100 bilhões de neurônios, e esses 100 bilhões de neurônios, nós temos a nossa caixa craniana, que ela também tem uma outra célula que chama célula das glias, célula glia. Tá? Essa célula glia, ela é responsável por dar suporte aos neurônios, aos neurônios, ela apoia os neurônios. Então, 10% são células neuronais e 90% são células da glia. A grande quantidade de células que nós temos que compõem o nosso cérebro é célula glia, não é neurônio.
Não são os neurônios. Então, quando ficou 10%, não é que nós temos 10% de neurônio e 90% de célula glia. Certo. E aí só usa 10% do cérebro. Na realidade da massa física, sim, só usamos 10%. Mas da capacidade pensante, não. É 100%. É 100%. Uns mais, outros menos, né, também. Tá, você fez uma pergunta ali agora há pouco sobre... eu falei... Daqui a pouco ele lembra, mas vamos lá. Quando o Thiago fala assim, uns mais, outros menos, o que distingue uns mais e outros menos? A questão que você perguntou, que era 100 bilhões e agora 86 bilhões. Isso. Houve uma regressão ao invés de ter um aumento. Uma evolução? Nós temos uma diminuição, teoricamente. Tu não evolui, teoricamente está diminuindo, né? Em 2012, porque assim, neurociências é uma ciência muito recente. Na realidade, a última fronteira da ciência que se estuda do cérebro, não só do cérebro, do corpo humano todo, né? É considerado, a partir dos anos 2000, 1990, que começou a ter um estudo mais aprofundado de neurociência. E nós temos uma neurocientista brasileira, chama Susana Herculano Russell. Ela é uma carioca, inclusive. Hoje ela mora nos Estados Unidos. Em 2012, ela fez um estudo, uma recontagem, um mapeamento mais preciso do cérebro, né? Através de... Ela pegou uma pequena parte do cérebro, fez uma recontagem muito precisa, muito apurada. Fez uma seção do cérebro e, teoricamente, conseguiu mapear a quantidade de neurônios que havia naquela área e determinou a partir da área. E hoje, a comunidade científica internacional aceita esses 86 bilhões, em torno de 86 bilhões de neurônios. Mas, na realidade... nós nascemos, quando nós somos bebês, nós nascemos com mais neurônios. Bebês têm mais neurônio do que... Olha que coisa incrível, né? Olha que loucura. O bebê na terceira semana de gestação, na quarta semana de gestação, ele começa a formar em torno de 250 mil neurônios por minuto. Ele começa uma velocidade exacerbada que está formando o neurônio na cabecinha do bebê. Aí quando ele nasce, ele está lá com... Não tem esse dado, mas é passado de 100 milhões de neurônios. Mas o que acontece? Vamos imaginar que o bebê, quando ele nasce, ele vem com uma capacidade gigantesca de armazenar dados. Ele precisa de armazenar dados. Todos os animais precisam armazenar dados. Até porque ele estava num estágio que ele não precisou até então. Ele estava protegido num ambiente que não havia necessidade dele se preparar, de se programar. Estava tudo certinho, estava uma delícia ali. Vem com o HD vazio, né? Vem com o HD vazio. Exato, ele só estava recebendo as informações ali que vinha da mãe, né? Inclusive essa parte genética também é uma outra parte que a neurociência abarca e é muito interessante, né? Esse é um assunto mais aprofundado para um outro momento. Tá, quando esse bebê nasce com essa quantidade imensa de neurônios, ele começa, os primeiros dias, ele primeiro tem que, dali a pouco, uma semana, 10 dias, abrir o olho e começa a receber informações de cores e tudo. Fótons da luz, né? O cérebro dele começa a registrar aquele momento. Aí ele começa a ouvir a mãe e o cérebro começa a criar elementos. Esses elementos que o cérebro cria, na realidade, chama-se engramas, são mapas mentais que ele vai se formando dentro do cérebro para cada evento. Então vai se conectando, você tem aquele monte de neurônio, aí ele vai se ajeitando, vai ali ouvir o som, o cheiro, né, a luz. Então vai se formando os mapas mentais da criança. Entrou em vários... Chama-se engrama isso daí. Entrou em vários, agora, tudo que foi falado entrou em dois assuntos que eu queria perguntar, mas um dentro ainda disso que está falando, para a gente não perder uns mais, outros menos, o Gilmar falou, né? O que define isso, né? O irmão está falando.
Mas eu vejo, por exemplo, uma espécie, por exemplo, cachorro. Uns são mais espertos, outros menos, né? Certo. Eu tenho uma teoria Depende sobre do isso. dono, né? Mas Depende. Os meus Treinamento. os né? meus Treinamento. são igual eu, bem limitados. Não, mas é engraçado que É por isso que eu não tenho cachorro. Não, mas é engraçado que as espécies é uma mesma espécie, certo? Mas ali Jean tem é pai de pet. ali tem alguns. Eu já formulei uma teoria que eles estão muito tempo já dentro de casa e eles estão passando isso já no DNA deles para a próxima geração. Isso acontece até gente Existem, com humanos, não- isso passa. Existem alguns traços que os cachorros já assimilaram dos seres humanos. Eles olham nos olhos. Pois E isso é. já pois foi. é. E tem um Isso é um comportamento humano. É fácil de achar, tem um cachorro que Então. ficou em depressão, porque Ele evita- começaram então, a dar muita atenção humanizada para ele, e Exato. ele perdeu a consciência quem que eu sou realmente. Mas é como o irmão de Mar falou, o que define isso? Porque se é a mesma espécie. Tá. Então, tipo, um é mais, outro é menos, o que isso vai do gene, vai... Até da do raça. ser humano, né? Porque É. aqui nós estamos em 6, 7 contando com mosca. com certeza. Mosca também, não? Não, vamos Não, contar. vamos Mosca contar, não, então né? tá bom. Vamos incluir ele, né? Porque daí cada um mas tem ali uma é estudado, percepção, mas ele né? mosca- história, Mosca né? é acadêmica. Ah, sim, mosca Tá, vamos lá. neuroquímico. Mas assim, é que a gente tá falando bastante da Alquímica é parte só depois. fisiológica, né? Da parte estrutural do cérebro. Isso. E eu queria saber da neurociência se ela abrange um pouco mais do que isso. Ela vai mais para o intelecto da pessoa, que a gente está falando que uns são mais inteligentes com o outro, ou percebe. Não vamos dizer que são inteligências diferentes, mas percebem as coisas de maneiras diferentes Eu acho também, que antes né? de entrar nesse assunto, que esse é um assunto polêmico, Vamos falar da Undut, se você Vamos precisar. Se você precisa de qualquer serviço industrial. E se você ficou cansado com calor, tem o açaí. açaí. Polpa da terra. Você não passará. Mas eu tenho uma pergunta. Não, espera aí. Falando de cérebro, que a gente tá no cérebro ainda, Isso. nem Não, chegou lá vamos na por parte. parte... Temos a questão do cachorro ali, nós temos a questão do mais inteligente. Não, inteligente é uma polêmica grande. Então. A minha pergunta é o comportamento do cérebro quando a gente dorme, que é um negócio Vamos chegar lá. fascinante, interessante. Fascinante. pra gente. Gente, olha, é tão interessante o cérebro, se a gente deixar que nós vamos Sim, falar. Nós vamos comer tua cabeça então, Luiz. O do cachorro, eu falei do cachorro porque é uma Tá. coisa mais comum, mas isso Sim. é para várias espécies. Não, Tá. mas eu concordo contigo. Não, mas Por assim, exemplo, ó, tem a Maju Não, em casa, a gente vê que até pelo faz custódio. parte da família. tá, vamos lá. Um gato. Vamos O lá. custódio, Não, tu vê não, as fotos, a postura do não, que ele já entra. Não, o custódio da Chácara do Sol, ele já é o capitão, é o chefão, né? E Já tem o gato, né? O gato, o Romeu. Mas vamos, O Romeu é vamos- espírito livre. Eu acho que o gato é também, né? O gato. nós viemos aqui para ouvir a cabeça brilhante do nosso amigo. pra gente Não, conversar, nada- vamos Eu tô falando de lá. cabeça brilhante só porque tá reluzindo. Não entendi isso aí. Que palhaçada é Eu essa? quis falar que ele é uma pessoa brilhante. Porra, cara. Eu abro a porta da minha casa pra tu Pelo menos falar da minha careca brilhando. Pelo menos duas cabeças brilhantes tem na mesa, né? Bom, então vamos lá. Lembra que nós falamos ali na questão do cérebro reptiliano? Então, nosso cérebro é dividido em três partes, né? A mais antiga, a mais primitiva, essa parte reptiliana, que é responsável pelos nossos instintos e também os instintos dos animais. É responsável pelo funcionamento automático de tudo. Um pouquinho mais acima, nós temos uma parte que chama-se cérebro límbico. Os animais têm também, os mamíferos têm. Esse cérebro, essa parte, ele é considerado pela neurociências como a sede das emoções. Aí uma coisa extremamente interessante, o cérebro límbico, isso mesmo, cérebro límbico. Ele é a sede das emoções. O que significa isso? Que tudo é medido por esse cérebro, pelo límbico, em primeira instância. E depois, nós temos um pouco mais à frente, que é o córtex frontal, que é o cérebro da razão. Então, são essas três divisões do cérebro. Mas vamos lá. Vamos entender isso daí. Vai pro límbico. O cérebro, na formação, sim,
na formação, lembra que eu falei para você, nós estávamos conversando sobre a criança? Sim, Tá igual agora. Tá. Ela vai chegar num momento em que Tá mais ou menos. ela aprendeu determinadas atividades, determinadas coisas, formou-se um mapa mental daquilo que ela aprendeu. O que ela não aprendeu, os neurônios vão morrendo, começa uma poda neuronal, porque ela não utiliza. É como, por exemplo, quando uma pessoa quebra um braço, que ela fica lá 2 meses, 1 mês e meio com o braço engessado. Atrofia, porque o cérebro entende que não precisa mais mandar. Então, aquela parte dos neurônios ali, do comando motor do braço, daquela parte, começa a deixar de funcionar direito. Por isso que tem a fisioterapia. Mas ele entende que está Entendeu? sem o braço? Ele entende que não precisa. Tá? Esse que está sem o braço é uma outra situação. Por exemplo, você viu aquela situação que o pessoal, aquele que sofre um acidente, perde uma perna, um braço, alguma coisa, depois ele sente o membro fantasma? Então, isso existe porque o membro continua existindo no cérebro dele, no mapa mental. Está gravado um mapa mental. Então, assim, ó. Até tem uma experiência legal de se fazer, tu coloca uma mão de borracha, uma mão... Isso. E a sua mão... não, mas aí... É a mão de borracha. Aí coloca uma divisão assim, a mão de borracha que pegou morre. e daí você fica olhando a mão, a sua mão com a mão de borracha, o seu cérebro começa a assimilar que a mão de borracha é a sua. Isso. E o cara vai fazendo... uma outra pessoa vai passando um pincelzinho, um pincel, uma caneta, e na hora que ele pega um martelo e bate na mão de borracha, o teu instinto é tirar a mão. Isso, mas pelo instinto a de tua defesa. mão não tá ali. Tem um cara que fizeram experiência, um preso, né, que a gente vai morrer na cadeira mesmo. Sim. Nós vamos te matar sangrando. Sim, E era só uma gota de água, né? Não, que o nosso picava, cérebro, gente, nós estamos falando muito na parte biológica do nosso cérebro. Mas assim, ó, eu também tenho curso de parapsicologia clínica que eu fiz aí, deu quase 800 horas, né? 3 anos de curso. O cara é um canivete suíço, né? Se alguém começar a levitar aqui, já sabe por quê, né? E assim, a gente entende, né, que o cérebro, ele não é somente a parte física, ele é enquanto massa encefálica. Né? Mas ele tem outros elementos, por exemplo, que extrapola esse limite, né? A questão do pensamento, a questão da consciência, a questão de inúmeras coisas. Né? Mas continuando Vamos voltar sobre ali essa questão dos neurônios, né? Voltando sobre a questão da evolução, do aprendizado, como que nós conseguimos utilizar isso da melhor forma? Porque a parte conceitual a gente consegue buscar. Mas e como nós buscamos isso? O fato de nós aproveitarmos ao máximo os 86 bilhões de neurônios. Que não é mais 100. Não sei se vocês percebem, tá um bate-papo nosso, tá legal. Mas tá tudo conversa. Nós não estamos fechando nenhuma conversa. Nós estamos abrindo e tá ficando ponta, ficando ponta. É porque viu que é instigante? Não, pois é. Exatamente. É muito instigante. É porque assim, ó. É um tesão falar sobre isso. Eu sei. Exatamente. Aí você falou sobre o ser que aprende mais, daí tu já liga alguma coisa. Já tinha uma outra pergunta que eu queria fazer, nem vou fazer, já pra gente encerrar o assunto. A gente, eu tô tentando colocar aqui um processo da evolução para que a gente chegue até na idade adulta, né? Criança, para entender hoje... Não consegui chegar, não. Pra gente entender hoje, 37 anos tentando. O porquê que nós agimos assim, essa questão do porquê que tira a mão, né? O porquê que pensamos como pensamos, né? Então, o porquê do membro fantasma. Então, vamos tentar chegar nesse ponto, mas vamos evoluindo. Estamos ali na criança. Ela começou a poda neuronal. Ela começou a perder neurônios. Mas ela começou a formar. Sabe quando você compra um celular novo? Ele vem zeradinho e você começa a colocar programinha nele. Aplicativos. Aplicativo.
Google Maps, não sei o quê. É como se fosse, a gente são nasce com tentando, HD vazio e vem alimentando. Então, boa. Se não nasce com HD vazio, a gente nasce com HD com as informações herdadas da mãe. Ou seja, As informações vem instalado o genéticas. Windows. O Windows básico. O Windows básico Cara, vem. então, velho, ó, é muito mais. Ele para, a Microsoft. Não, não. Não Mas- dá, não dá. Microsoft Só que- patrocina nós. Só que a natureza humana, né? A natureza Microsoft, humana, ela é tão Microsoft. fantástica, né? E em outros aspectos também na questão espiritual, que as informações não vêm só genética, ela vem agora a ciência está se debruçando em cima da epigenética. Essas informações que você falou, vem só HD, só o programa Windows, base, o programa do sistema Windows. operacional. O sistema operacional, isso. Não, vem muito mais do que isso. Já Vem vem, muito mais. já vem instalado. já. Por exemplo, quando você vai adquirir, herdar de repente costumes e hábitos do seu bisavô. Sim. do Que seu tu nem avô. conheceu. É. Eu Isso acho- não eu vem acho pela mais Eu ainda geração. tenho minha bisavó viva, hein? É. Olha só. Eu Isso, acho muito engraçado meu filho de 6 anos. Às vezes eu fico olhando pra ele e eu conheci o avô da minha esposa, o avô da minha esposa, enquanto ele era vivo. Ele sentava no cantinho com a seria complicado. Mas é o mesmo trejeito que o avô da minha esposa tem. Meu filho senta igualzinho, com a Sim. perna, ele mexe no Coisa cabelo da verdade. mesma forma. então, isso Isso ele não é um vem comportamento carreado. ensinado. Não, isso vem carreado Tá no pela DOS. epigenética, Tá no- que é um campo da genética que vem estudando, porque tem uma célula epigenética, que orbita meio fora da genética, ele não é físico, né? Então talentos, emoções, coisas assim, Aptidões. aptidões. Interessante. Então, você vê que por isso que é neurociências, né? Então é muita coisa que é tá. uma memória já Isso, neural, isso, né? isso. Então não é só o Windows que vem, né? Não é só. Tá no Ele vem DNA, caminhos né? rodando, então. Vem no DNA isso, né? Tá, então, mas veja bem. Aí nós estamos aqui, exato. Carregou todas essas informações naquele cérebro daquela criança, da nós, enquanto criancinha. Aí nós temos lá 3 anos, 4 anos, iniciou-se a poda neural, e nós começamos a colocar aplicativos no nosso cérebro. Tá, o que é? Brincar com aquela amiguinho, conhecer o nome do coleguinha da escola, aí vai lá para a escola com 4 aninhos, 5 aninhos, e vai se formando. Cada aplicativo também um bullying que a pessoa sofre. Aqueles neurônios que estão ali, eles vão fazendo. Sim, as informações. Eles vão fazendo em grama, as informações é muito fantástico. Eles vão fazendo um mapa mental para cada informação. Por exemplo, aqui agora, mudando um pouquinho de assunto, tudo que nós estamos conversando aqui, está havendo informações diferentes no cérebro de cada um de vocês. Está havendo sinapses, novas sinapses. Chama sinaptogênese. Para cada sinapse, cada evento, cada milionésimo de evento. Sinaptogênese. Então, assim, ó, nós estamos aprendendo. 600, 800 novas sinapses por segundo? Não, no bebê é 250 mil por minuto. No bebê, não é sinapses. É neurônios que nascem até chegar aos 100 bilhões. Estão se formando. A sinapse é meio assim, ó. É em torno de 10 mil sinapses que se faz uma célula neuronal faz com outra. As informações assim, por minuto. É gigantesco as E informações. quando o bebê, vamos assim, tem um bebê, para mim tem um estímulo para, digamos assim, ter mais espaço no nosso HD, para continuar isso na criança. Tem alguma metodologia que a gente pode aplicar? Para ser mais inteligente? Isso, para... Não! É só colocar aplicativos de boa qualidade para ele. Eu acho que a gente. Se entrar aplicativos de má qualidade, tá, nós vamos chegar lá. Quando ele for adulto. Entra o tigrinho, acabou. Para você entender. Tigrinho não tem Sim. qualidade. Para você entender como é que funciona essa questão dos aplicativos, vamos imaginar uma cebola. A cebola ela é feita em camadas. Sim. Tá? Vamos imaginar que os aplicativos, isso é tudo figurativo, tá? Que são colocados
que nós colocamos no nosso cérebro, muitas vezes consciente e na maioria das vezes inconsciente. Aplicativos que é colocado pelo pai, pela mãe, pela coleguinha da escola, pelo amiguinho. Não faça isso. Preconceitos. Tudo. E que talvez não seja só pela mãe e pelo pai, e sim por gerações anteriores. Que veio pela epigenética. Que vem o pela preconceito epigenética. Principalmente, né? Preconceito. Porque já se vem lá de trás, não gosto disso, né? Ou não gosto daquele, né? Ou daquela tipologia de pessoa. Então, isso não é uma coisa que o meio está externando, mas muitas vezes está trazendo arraigado dentro da tua geração, que é péssimo, né? E o mais interessante e ao mesmo tempo triste nessa situação toda é que nós não temos domínio sobre isso, domínio quase que emocional sobre essa situação. Precisa ter uma autoconsciência e precisa ter uma vigilância constante para que a gente tenha que chamamos noção, de maturidade, né? Isso, para que a gente tenha noção do que é certo e do que é errado, para que a gente tenha isso que é o conhecimento, uma pessoa que tem sabedoria e tem conhecimento para poder discernir do que deve e do que não deve, porque até quando se chega dos teus 16, 18, 20 anos, o cara lá é um pinto louco, o cara não tá nem aí, o cara quer tocar farra, tocar gandaia. Entendeu? Porque o cérebro límbico dele está ali, está pululando. Eu nunca fiz isso nos 18 tá, anos. então vamos voltar ali. Você lembra que nós falamos que é colocado em... 18 anos ele era historiador já. Já tava com o pincelzinho na mão ali, tentando... Mas é arqueólogo, paleontólogo. Faz parte da Você lembra, Jean? Mosca 1001. Já fez? Olha aí, ó. Tá vendo? 1001 utilidades, hein? Pincel. Eu queria trazer um ponto. Tem que pôr o microfone com você. Tem que ter o microfone. Eu sem fio, porque daí o que ele fala lá não sai. Sai no... Mosca, pode fazer pergunta normal aí. Bota o... Participa, Mosca. Que é um Daí é o nosso comentarista externo. Pois é. Sim, Tá de fora, né? Porque assim, por mais que a gente não tenha... Preposto, Por mais que a gente não conheça esse assunto a fundo, aqui é muito mais próximo, né? Lá tá de fora, então pode surgir umas perguntas muito mais... Essa questão, veja bem como que você colocou. A gente, embora a gente não conheça esse assunto a fundo, imagina que nós viemos praticamente, não na idade dos 5, 8, 10 anos, mas agora com 30, com 40, com 50 anos, nós estamos praticamente cegos com relação a isso. A grande falha que eu considero nas escolas, no ensino, é que a matéria mais importante que deveria ser ensinado para as criancinhas ali, já é neurociências. Neurociências, desde o primeiro ano até se formar na faculdade. Finanças e... A partir daí... Como fazer seu imposto de renda? Ele vai dizer que é finanças. Se tu for falar Deixa eu abrir um leque. Mas é verdade, mas eu tô falando questão das finanças. Que são 3 coisas pessoais. Importantes. Primordiais. Exatamente. Neurociências. Sim, finanças com certeza. E empreendedorismo. Mesmo que ele não seja... Porque empreendedor, o pessoal só fala que é quem está empreendendo, montando negócio. Você pode empreender sendo um empreendedor, é todo brasileiro. Vamos puxar um gancho. Vamos puxar um gancho da personagem. Ele é empreendedor também. Sim. Viu, Jean? Fábrica. Viu, Dilmar? Vamos puxar um gancho para as finanças e para a economia, que isso aqui interessa a todos. Né? Trazer agora alguma coisa. Depois a gente volta lá na questão das crianças para subir, senão, de repente, nem vamos chegar nesse assunto interessante de finanças hoje. Vamos buscar alguma coisa prática, isso mesmo. Acho que faz Mas parte, só que para entender, nós precisamos entender lá atrás para poder chegar aqui. Senão a gente começa a dar muito salto. Mas vamos lá para a questão das finanças. Ainda mais que é a Olimpíada, né? Nós temos... Olimpíada... Festival dança, nós temos... Estou esquecendo as nossas brasileiras lá na pista. Né? Nós temos...
queremos ser muito rápido para tomar decisão e pensar. Quanto antes tomar decisão, melhor. Quanto mais coisas eu conseguir fazer durante o dia, melhor. Quanto mais atividade financeira, melhor. Quanto mais rápido eu for para vender um som que vai acontecer lá em Campo Alegre, se eu chegar na frente do irmão do Tiago, né, o que vai acontecer? Eu vou vender. Né? Então eu preciso correr, ser mais rápido. Tá, e o que é isso? Nossa de velocidade, performar. Performar. Eu acho uma grande filha da putice. Alto rendimento, alta performance. A sociedade te impõe isso, né? Hoje é tudo no YouTube, hein? Tem um psicólogo, etólogo e psicólogo. Não é etólogo, só psicólogo mesmo, israelense. Até ele faleceu agora em março desse ano. Ele escreveu um livro. Mosca, depois posta o livro aí, coloca o livro. Não, ele ganhou ele ganhou o Nobel. Ele ganhou o Nobel de Economia em 2002 com esse livro, que chama-se Duas Formas de Pensar. Rápido e devagar. Isso, Daniel Kahneman. Mas você falou, quando você falou em devagar, esse negócio de antes de. Eu ia falar, mas daí ia ficar muito tipo assim, de novo já falando do judaísmo. Mas quando falou que era israelita, porque eles têm essa israelense, quando tem todos os empreendedores judeus israelitas, eles têm esse negócio tipo assim, não, pera, espera, não. Matura. Nós temos que fechar. Não. Calma. Então, né? Dá aquela e o Daniel Kahneman, ele e um outro psicólogo, eles estudaram. Na verdade, são psicólogos e ganharam o prêmio de economia. Prêmio Nobel de Economia. Quem quiser saber. A mosca é eficiente. Rápido e devagar. Exatamente, esse livro aí é fantástico. Vencedor do Prêmio Nobel de Economia. De Economia, Prêmio Nobel de Economia. Sim. Tá? Então, similar ao Arte da Guerra, então. Esse livro é assim, para a gente entender um pouco essa maneira de pensar, essas duas formas, o Daniel Kahneman ele colocou ali duas maneiras diferentes de pensar, né? Colocou dois sistemas, o sistema 1 e o sistema 2. O sistema 1 é aquele sistema que você toma decisão rápida, baseado nas informações que você já tem armazenada ao longo da sua vida. São as informações, lembra que começamos a falar de engramas, de mapas mentais e tal? Nós saltamos um pouquinho. Então, mas que tem áreas que se faz necessário. Por exemplo, um operador de bolsa de valores, ele não pode pensar de forma devagar. Sim. Ele tem que ter informação do contexto para que ele possa tomar decisão. Então, ao contrário de muitas vezes tu tomar decisão de um investimento, uma ampliação, mas ele está tão pede, né? Mais agilidade. Mas é assim, quando a gente constrói ou desenvolve um mapa mental, um sistema de pensamento, que você começa a praticar inúmeras vezes, aquilo fica um trilho no teu cérebro neuronal, nos neurônios, ele faz um caminho que ele é automático, ele já faz aquilo. Uhum. É como se você... Porque ele está condicionado. Queria um sistema automatizado. Automatizado. Ele se condicionou. Então, quando você falou da Bolsa de Valores, o que acontece? Ele já está tão... tá tão forte aquele mapa mental dele, tão automatizado, que ele já não nem tem olho para mais nada, naquele momento é só aquilo. E aquilo, então, ele toma uma decisão mais rápida. Mas aonde que eu quero chegar? A questão do rápido e devagar também envolve isso. É que essas duas maneiras de pensar, a primeira, que é a rápida, nós lançamos mão do conhecimento armazenado, né? Ou através de intuição, através de... Por exemplo, se eu falar para todos aqui, 2 mais 2, quanto que é? Todo mundo sabe. É muito rápido, né? Agora, se eu falar... Isso não é lógica? Sim, mas é rápido. É porque teu cérebro armazena tudo que é lógico. Que o caminho já está muito mais fácil e tu já vai direto para então, você... Porque o negócio da trilha... Porque é lógico. O negócio da trilha... Você faz automático para economizar energia. Sim.
Porque, imagina, Dilmar, nós temos um cérebro que pesa em torno de 1,5 kg. 1,6 kg. E um corpo, em média, de 80, 90 quilos. Mas no 100 meu, quilos. No meu não faz diferença. Tá, não? Ó, Não corresponde a 1%. então, é exato. Você sabe quanto que o cérebro consome de energia? 25% de toda a energia gerada no nosso corpo. Caramba, Por isso 1% que teu e o bicho velho é um Por isso que quando V12. Ele acende uma lâmpada. Por isso que a gente, todos quando acendem uma lâmpada. cansa mais o cansaço mental do que o Cansaço físico. mental. Exato. Então, tudo que o cérebro faz é para economizar energia. Por isso que ele automatiza tudo que ele considera lógico. E ele toma decisão rápida. Você já viu falar, por exemplo, naquele efeito halo? O que é efeito? O efeito halo é o seguinte. Você começa a falar alguma coisa, eu já deduzo o conteúdo e já tiro conclusão e já saio falando para o Sidney que o Jean falou tal coisa. A mesma forma de pensar na leitura dinâmica, né? Automaticamente Isso, só lê metade da Isso, palavra. aquela é heurística, né? Você lê um pouquinho, um pedacinho e você já entende o contexto. Só que daí suprime assim, as informações importantes com isso, né? Até essa. Mas é um Ele resumo, faz- né? Daí por isso que se encaixa no resumo. até Todos nós queremos fazer resumo. Até essa questão de o consumo de energia do cérebro não é biologicamente racional. Para a natureza não é racional um bicho pensar. O ser humano sai totalmente fora da linha da evolução porque pensa, porque gasta energia pensando. Cara, tem um negócio de cabala Então, muito louco nisso, Ele cara. pensa Então, pesa de 2% Então. do peso corpóreo e consome 25% de 25% toda a de energia toda a que energia. você produz durante o dia. Dispõe, né? Despende. Tudo. E ele consome isso daí. Pô, sabe E a por gente, quê, numa conversa Thiago? dessa, consome muito mais, Muito né? mais. Claro. Muito mais. porque Você está criando, você falou sinapse aqui. da sinaptogênese, de informações novas que a gente está propondo para todo mundo, isso cria novas. E aí se Isso. consome mais energia. Isso, a sinaptogênese. Pô, isso aí, inteligente pra caralho. Não, é lindo, é bom. É lindo, Eu cara. humilde. Eu humilde. Ó, e a sinapsogênese são as sinapses. O que são as sinapses? São aqueles circuitos que Agora passam. entendi. Mas quando o assunto é muito forte, Sim. porque o nosso cérebro, por exemplo, nós armazenamos a memória, nós memorizamos por duas formas. Uhum. Uma forma é por repetição. A gente começa a repetir. O hábito Decorar faz o monge. tabuada. Tá? O hábito faz o monge. Uhum. Tá? No duplo sentido. E a perca da memória? Tá, já vamos chegar lá. E a outra maneira de armazenar é por uma forte emoção. A forte emoção nós armazenamos. Conhecido como cagaço. Enquanto tá vendo sinapse, são só informações soltas passando pelo nosso cérebro. Monstros de companhia tá. tentou retratar Mas, isso. mas depois, aquelas emoções mais fortes, ou aquele caso que o Monstros Sidney, Monstros S.A. aquele que o Sidney Sociedade Anônima. repetiu para ele Sim. aprender, Aham. porque a orelha tem que repetir para aprender, né? Ele é sempre. Repete até aprender. Uhum. Quando é à noite, Aí se mexeu e por quê? Mas aí já é uma situação familiar. A gente não se mete. assim, ó, quando é à noite, né? Nós falamos ali em sinaptogênese. Sim. Quando é à noite, aquelas informações importantes, quando nós vamos dormir, quando estamos dormindo, já lá quando baixa a nossa frequência, o cérebro, lá ele fala, pô, cara, essa informação é importante. Uhum. Pô, o cara repetiu várias vezes, cara, então ele precisa armazenar isso. Ou aquele susto foi violento, ele tô correndo perigo, eu tenho que armazenar isso. Porque a função do cérebro é nos manter vivo. Mas é somente nesses Esse é o dois cara, casos. Mas só somente- nesses dois casos. Que ele armazena. Mas Aí ele vai gravar. Ocorre que, por exemplo, tu lê um livro hoje, daqui 30 anos, pô, não, vai ser mais coisa, eu vou estar com 80, daí Tá, não vou lembrar tá. dele, mas, mas se daqui 10 anos vamos diminuir essa escala, mas se daqui 10 anos eu ainda recordo do livro.
Qual a carga emocional que você leu? Não, mas é independente de carga emocional. Não, né? Não. Como ele atingiu também. Tem. A carga emocional faz a gente... Assim como você já leu. Assim mas como vamos pros filmes, veja bem, então. Vamos pros também. filmes. Tem Também. bastante figurinha. Por isso que Também. os traumas, Porque então, a eles capacidade- afetam muito... Muito. Isso, mas eu Por isso vejo que a mais pela capacidade- repetição, pelo filme, assim. Repetição? Mas a porque, assim, capacidade de armazenamento do cérebro é gigantesca, Dilmar. Não, mas se eu falar Entendeu? então dessa forma, para mim lembrar das cenas de Forrest Gump, é porque eu gostava do Tom Hanks e Não. ele me impressionou? Por causa da Porque no emoção, momento você Por causa da sentiu- emoção da a história. emoção que ela atingiu. você achou lindo o 30 anos filme. atrás aí. Isso, mas eu vou dizer pra vocês. Mas tem assim, filme ó, que você não se lembra, né? eu tenho uma boa filme que você não se lembra. experiência com esse Sim. tipo de... Então, um marcou e outro Mas- não marcou. Mas é muito difícil não lembrar, mas tudo bem, vamos lá. É porque... Sim, aí tá. Aí nós estamos falando que as pessoas têm maior facilidade em armazenar informações e outras menos facilidade em armazenar informações. Mas a Mais armazena só dificuldade. que não serve e o que serve não. Não. Aí nós vamos entrar pro TDAH. Que aí é o seguinte, é o síndrome Mosca? Mosca. de hiperatividade, né? Mosca não tem TDAH, cara. Isso aí é a mania dos jovens de ter TDAH. Então, porque É aí moda, quer é fazer moda, muita é moda, coisa. É moda. Muita coisa Só ao deixa mesmo eu tempo, abrir um e o cérebro parênteses não aqui armazena. antes que aconteça alguma coisa, depois que a gente postar o vídeo. Pessoal, é porque Me assim, ó, preocupou esse me preocupou fato aí. é porque assim, Nós não estamos conseguindo só deixa findar eu- nenhum não, assunto. Não, mas só deixa eu- não, antes de Faz parte Tô do... falando. antes, é por isso que Que é é Blendcast, essa mistura, né? Antes da gente É os entrar em burros qualquer assim, inteligentes. Não. o pessoal que tá Não vendo, tá conseguindo ler, o pessoal que tá assistindo a gente, que tá acompanhando, Perfeito. o nome do nosso técnico de áudio e de vídeo é Mosca mesmo, tá? É o sobrenome dele. Não é nada pejorativo, não é nada figurativo. É Mosca porque o sobrenome dele é Mosca. Boa. Então, só pra gente se defender de qualquer coisa e tudo assim, Mosca é um cara gente boa, apesar de ser Eu um professor de confirmo que meu história. sobrenome é Mosca mesmo. E, ó, ele não, Sobrenome é Mosca. a voz do Além, essa voz do Além que você Confirmo. escuta e não vê, é o É o nosso Mosca. operador de áudio e de vídeo, que o sobrenome dele é Mosca. Ele é funcionário aqui do Grupo Marca, inclusive É, quando ele veio registrado, aqui a primeira- seletista, tudo, quando pago ele veio todos aqui os pela primeira vez, ele falou, eu falei, opa, como é que é teu nome? Daí ele, pode me chamar de Mosca. Eu falei, cara, mas eu gostei de saber teu nome. José Henrique Mosca. Aí, ó. Então, Ele é tão magrinho como uma mosca, né? procure nas redes sociais José Henrique Mosca e aí você vai ver, deixa um comentário lá pra ele. Eu vi você Bota no tua foto aí, Blendcast lá. Mosca. Bota o pessoal ver. Hoje a gente já cedeu um microfone pra ele. Agora, A próxima vai ser uma cadeira, foto. uma cadeira. Não, uma um crachá, né? Aí o Mosca, só pra zoar, coloca uma foto de uma mosca. Espanhol. Tá. Então, voltando ali com essa Isso, desculpa, era só um adendo que agora, Bom, por bom, favor, parênteses, isso, só um com parênteses. vocês volta o Pra mestre armazenar, Luiz agora. né? Voltamos à programação. É normal. Agora tava sinaptogênese, neurogênese. Aí nós estávamos na neurogênese. Há meia hora já. Não, tá, mas daqui a pouco a gente vai. Ó, ansiedade, hein? E falta o funcionamento do cérebro Não, agora. nós estávamos no TDAH. Não, Vamos. a gente só Não, o pincelou. Mosca, quero o Mosca. Pincelamos Não, tá muito bom. por cima. Vamos voltar para a seriedade. né? Isso, Os nossa minutos programação. de- Programação vamos normal dar agora. essa respirada, né? Os minutos de bobeira. Agora a gente justamente volta para isso. Agora a gente volta à programação normal. Não, aí nesse momento, Tiago, que à noite, no sono, que o cérebro percebe da importância daquelas informações, aí ele vai armazenar aquelas informações onde vão transformar em memórias para utilizar depois, quando se fizer necessário. Sim. Porque ele falou, opa, o cara repetiu várias vezes, então é importante, deixa eu gravar. Opa, ele tomou um susto muito perigoso, deixa eu gravar, porque numa nova cena parecida com aquela, eu já me antecipo. Ele o vai cérebro. sobreviver melhor. Né? Porque o cérebro, ele é um gerentão. Ele é como um gerentão de uma loja, que ele que é o gerentão que não pensa. O cérebro não pensa. Ele age. Ele só age. Reage na realidade. Ele reage às informações. Quem age é você, a tua essência. É o teu eu. Esse age, esse pensa. Esse pega os elementos que estão armazenados no cérebro e começa a pensar. Cara, se eu pegar essa folha e cortar ela no meio, eu vou fazer 2 folhas
Se eu cortar novamente, eu vou fazer 4 folhas. Mas nós somos Esse pensa. Nós somos um cérebro dentro de uma máquina de osso e carne experimentando o mundo? Na realidade... Me arrepiou o epiderme agora, Essa foi não vem de mim, isso já é um questionamento que vem de outros filósofos. O que é o ser humano? Isso. Nós somos o cérebro, nós somos uma alma, nós somos um corpo. Onde entra a alma? Filosófico. Caramba, agora eu lembrei do meu professor de filosofia na faculdade. Criei consciência, eu vou ficar pensando nisso. Tá, assim, não, vai dormir como pensando isso agora? Penso, logo existo. Descartes, né? Esse Descartes, né? Esse Descartes. Essa questão, questão aí, vamos delinear em 2 pontos. Assim, neurociências, para neurociências, ela estuda somente isso daí. Ela estuda o teu corpo, ela estuda os teus cérebros, ela estuda os teus neurônios, as conexões neuronais, elas estudam o efeito que é teus pensamentos, as emoções, tua ansiedade, a depressão, tristeza, e isso a neurociência se debruça. Mas existe um foco um pouco mais centrado. Abrangente? Isso. Se é um foco, ou se a gente consegue falar da neurociências, aí da parte mais... Ela mais foca holística. Mais isso, Você ou quer ela foca mais espiritual. Isso, se ela foca mais na parte biológica, que a gente está tratando mais na da parte sinapse e tudo. Não, ela se limita. Não, tá equilibrado, Isso. tá equilibrado. Ela não avança. A neurociências não avança. E nas partes complementares, na filosofia, nem na psicologia. A psicologia ela já está arranhando a psicologia. Sim. Mas sim. não a paropsicologia. Tanto é que tem neuropsicologia. Tem outro, é um ramo da neurociências que estuda psicologia. Só que a psicologia, ela estuda o teu comportamento, tua cognição. Ela estuda as tuas emoções, os teus sentimentos, os traumas, as dores que a gente traz, né, dos aprendizados errados, dos costumes errados. Isso a psicologia estuda. É porque a gente Mas ela não entra na espiritualidade. Querendo saber mesmo disso, como o meu conhecimento é bem raso sobre isso, e para a gente se aprofundar, porque a gente não sabe o quão rico é isso e quão essencial é na nossa vida essa neurociências que nos engloba de todos os aspectos físicos e mentais dele. Boa, Thiago. Né? Boa. Então, voltando ali, lembra que agora há pouco a gente comentou, né? Eu comentei que o correto, o primordial seria ministrar a matéria de neurociências e autoconhecimento desde o primeiro ano. Sim. Porque, veja bem, um adolescente chega lá nos 18 anos, 19, 20, 22 anos, ele vai fazer um vestibular, ele não sabe qual é a profissão, ele não tem conhecimento dele. Ele casa sem saber como faz para ser pai ou ser mãe, para ter um filho. Não tem o autoconhecimento. Não tem o autoconhecimento e muito menos está preparado para gerar uma vida e dar conhecimento para aquela vida. Mas quando tu fala em autoconhecimento... Constrói uma sociedade quando tu fala triste. Em autoconhecimento, tu tá buscando, quando tu busca esse conhecimento, que não é tão fácil de se obter, né? O que tu está mencionando é de que hoje nós temos que fazer uma mudança, inclusive no nosso sistema educacional, porque, no entanto, nós precisamos ter algumas coisas que são básicas, né? Isso. E claro que nós, como, digamos, ser humano, que muitas vezes não gostamos de nos exercitar, não gostamos de buscar... Isso tudo é uma crença, você sabia? De buscar conhecimento. De buscar conhecimento, automaticamente tu não vai se conhecer. É óbvio, porque a sociedade estimula. O que a sociedade nos estimula? Cuidar da vida dos outros, não cuidar da sua vida. Mais ou menos isso, né? O TikTok, gente, nós não entramos ainda e nem... Bilu já falou, busquem conhecimento. É a segunda vez que a gente... Mas assim, Bilu é o mais certo. A questão do conhecimento, a questão da busca do conhecimento... a questão da busca do conhecimento. Lembra que nós falamos lá atrás do cérebro límbico, a sede das emoções? Cara, esse carinha, para ele tudo é alegria.
Para ele tudo é festa. Ele quer curtição. O Thiago só tem isso dentro da cabeça. Não, mas não confunda quinta série com... Peraí. E você sabe que nós falamos ali do cérebro do neocórtex, que é o cérebro que dá razão, que contrapõe, que põe freio, né? Uhum. A sociedade consumista, ela vai buscar influenciar no teu cérebro límbico. Ele vai te dar dopamina na veia para você ficar loucão, pra você comprar de tudo e não tá nem aí se você ganhou dinheiro, se deu certo, se deu errado. Ele quer vender o produto, quer fazer as coisas e aí a razão começa a perder. Por que nós não aprendemos? Não aprendemos. A gente ia ter dopamina muito bem direcionada se a gente aprendesse desde pequeno que ter uma vida boa é gostosa. Mas não, ter uma vida boa é careta. Vida boa no sentido, não no sentido financeiro, uma vida plena. Mas também não uma vida naturalista, né? Não nesse sentido também, né? Então... É que depende do ponto de vista de cada um para a vida boa. O meu conceito de vida boa é diferente de você. A vida boa é aquela que você, eu, no meu entendimento, é aquela vida em que você se sente pleno. Justamente. Todo. Inteirado, independente se você faz sucesso, se não faz, se tem posses, se não tem posses. O que define uma vida boa é quando você vive um período e você fala, cara, foi um canto, foi um tesão viver, velho. Foi uma maravilha conhecer os amigos, estar com os amigos, né? Isso é uma vida boa. Então é mais ou menos aquele negócio assim, tipo, nossos antepassados moravam na casinha de sapê, acordavam cedo, trabalhavam, tinham tudo, andavam descalço, pescavam no barranco. E não daí a gente foi pra cidade, daí a gente quer chegar lá em cima e depois voltar, pescar no barranco. Não. Nossa, a evolução é coisa fantástica. Até porque os teus antepassados pode ser que eram da realeza e que de repente vieram para uma outra cidade. A vida boa é extrair desse momento que nós vivemos hoje com tecnologia fantástica que tem. A tecnologia é uma maravilha, né? Nós temos aí muitas áreas das ciências fantásticas. O que é uma vida boa? É ter o equilíbrio de tudo isso. Não a gente pender só para um lado e nem pender para o outro. É ter esse entendimento desse equilíbrio. Isso é uma vida boa. Equilíbrio pode ser, digamos, assunto para o nosso próximo podcast. Equilíbrio. Porque a pessoa vive em ansiedade. Eu queria trazer um ponto, voltando lá no princípio, o Alex trouxe um ponto que foi bem interessante. E aí me traz tudo uma história de conexão com computadores, porque a gente desenvolveu os computadores por causa da percepção humana. Você falou ali, um animal que tem 2 neurônios, né? Vamos voltar para a história de 2 neurônios. O que faz um neurônio? É o sim e o não, o tico e o teco. Toda a nossa computação é baseada em código binário. Sim e não. Sim. Então a gente está falando de 80. Os processadores são feitos dessa forma também. São conexões que fazem cálculos binários. A gente pode dizer que o processador é similar a um cérebro humano. O processador é uma cópia do cérebro. Humano. Ele tudo tem memória. Tudo na verdade, desde o carro, tudo. Sim, mas está memorizado. E utiliza a energia para fazer os processamentos. Sim. Tudo, e o nosso neurônio também funciona mais ou menos dessa forma, né? Ele traz quando a energia está fluindo é positivo, quando não está fluindo é neutro, né? Não é necessariamente negativo, mas é o sim e o não. E aí a gente faz bilhões desses cálculos por nanosegundos e a gente chega num pensamento, ou numa percepção, ou numa emoção que traz esse tipo de sensações para o nosso cérebro. É como eu consegui interpretar o que o cérebro humano traz. Realmente o cérebro ele é uma caixinha de informações armazenada que ele carrega
e ele carrega e passa de geração para geração, porque aquelas informações é importante para ele. Sim. Né? Então essas informações ele vai buscar no momento que precisa, ele vai buscar, opa, o que aconteceu aqui? Como que eu saio dessa situação? Né? E ele tem as informações. Aí eu tenho mais 2 pontos para continuar. Nosso cérebro é um computador completo, então o computador tem processador, memória RAM, HD. São os 3 componentes principais. Uns tem placa de vídeo, né? Placa de vídeo é o olho. Você também tem teu olho aqui, ó. A placa de vídeo é o olho. Todo mundo tem, né? Placa de som é ouvido e boca e por aí são vai. acessórios, né? São acessórios. São os 3 de novo, Isso, né? Olha só, esse 3 aí acaba com a gente, né? Mas é bom. Aí nós temos o processador, que faz todo o processamento, que manda para a memória RAM, que é a nossa memória de curto tempo, Flash, né? Nós temos a memória de curto prazo, que 5 minutos a gente grava, o que a gente armazena. O que não serve, manda embora. E aí, quando a gente dorme, quando a gente dorme, a gente vai para desfragmentação do HD, que traz, que guarda as informações e joga fora aquilo que não presta, porque o nosso cérebro precisa de eu quero falar sobre isso. Bastante. Aí ele joga fora porque tem que economizar energia. Ele ele é seletivo. Não, mas peraí, quando tu fala em. Vamos pegar o gancho da programação binária, né? Programação binária, nós sabemos que é 0 e 1. Uhum. Mas é o valor que tu atribui a ele. Tanto ao 0 como ao 1 para gerar a lógica que tu precisa. Porque o estudo das ciências, das artes, não sei se é ocultas, vamos dizer assim, fala que para dar mais certo, vai além do 0 e 1, né? É 1, 2, 3, repete. 1, 2, 3, repete. 1, 2, 3, daí 3, 4, 5, 6, que é depois que deu certo, tu fora. Isso, bem, o que compara isso com 0, 1, 0, 1, 0, 1? Isso é mecânica? Não, isso é programação binária. Sim, programação binária. Sim. Qualquer coisa feita com essa lógica é feito dessa forma. Hoje mas na tecnologia, tudo é feito qualquer coisa, na verdade. Tanto essas informações que a gente envia via website, qualquer coisa, tudo é binário. Sim. 01. E é o valor que tu dá a cada caractere desse. Isso é embasado dentro do nosso pensamento linear. Mas nós estamos falando aqui em inteligência artificial. Mas tá, mas tudo, não, mas em algoritmos. Agora não no campo humano. Não, humano, sim. Mas a gente está retrocedendo para o campo computacional. Você está fazendo uma analogia com a nossa percepção humana, né? Certo. Como, por exemplo, nós temos uma tela de 1920 por 1080p. Eu trabalho com design. Então, a gente calcula 1920 vezes 1080p tem, acho que 4 milhões de pixels. Cada pixel desse recebeu uma informação 010101000001 para dizer, esse aqui é o branco. 00001, esse aqui é o azul. É a lógica. É a lógica. Então, é a forma como a computação transforma... Ela trabalha com a lógica, números. Mas o cérebro também. Não, mas não. O cérebro não é lógico? Você tem... Não. E aí ele é lógico, não. E daí tem outro ponto que eu queria trazer. Porque assim, você tem opção de escolhas. Mas aí você pode escolher. Você está mencionando também. Tu atribui, está fazendo uma analogia com o binário, mas o 0 tu atribui também na lógica, por exemplo, na programação, principalmente, seja lá, programação CNC, programação... Mas só vai seguir estritamente aquilo. E aí tem uma... Ele não pode... eu quero mudar. Porque tu atribuiu a ele. Tem que fazer outro também, né? Não, mas tu pode mudar também depois. Mas alguém pode mudar por ele. Ele por si só não vai mudar. Não, mas o programa sim. Depende da programação. Então, por si só ela muda? Depende das opções que você... Igual na tela, a gente tem várias opções. Se positivo é um caminho, se é negativo é outro. Mas aí você programado. Há um programa para isso. Sim. Há um programa. É uma atribuição. Então, atribui para ele. Então, atribui para ele fazer. É uma função que se atribui para ele fazer. Você vai fazer isso. Mas ele por si só não se atribui. É isso que eu quero chegar. Ele por si só, ele fala, cara, vou fazer esse negócio aqui. Mas o cérebro primitivo também não faz. O teu pensamento faz isso. O cérebro, ele não. Mas a partir do momento que você criou engramas, que você pensou, você é um ser pensante,
Aí você começa a mandar comandos pro teu cérebro. Aí ele deixa de ser aquele gerentão, porque ele é um gerente. O cérebro, na realidade, ele é burro. O cérebro ele não diferencia. Ele não Para entender. Tu sabe que ele não diferencia a realidade do que é verdade e o que é virtual. Do que é virtual. Para ele. A história da mão. Tudo para ele, ele considera como verdade. E aí, como que a gente faz para fazer, então, vamos aproveitar, acho que analogia, para a gente criar programações no cérebro para, digamos assim... Mudar a programação. Para fazer o setup dele. Então. Como que a gente chega lá? Tá, sabia que... Ótima pergunta. Eu li um artigo... Nós estávamos lá atrás, você se lembra? Você se lembra lá atrás que nós estávamos conversando? Desculpa, Jean, pode falar. Eu li um artigo sobre esses negócios de gatilho de memória. A Rosa Cruz tem Quer falar de Grau 33. Vai ser um dos assuntos. Tem umas memorizações assim. Eu li um artigo, né? Mas eu achei interessante. Tem uns palavras e números que tu vai falando que isso vai ajudando o teu cérebro a destravar e memorizar. Mas destravar, aí entra aquela história. Não. Destravar o quê? Nós nem vamos entrar nessa parte. Vamos entrar só na parte do memorizar. Porque daí ali tem outras coisas que é destravar, a gente, mas... digamos assim, pega um dia a dia e começa a dar sugestões. A gente começa a ver sugestões no dia. E digamos que, vou ter Você vai sugestionar o chamado gatilho. Para ter um gatilho. Como que é essa... Como é que funciona isso? Isso que a gente quer descobrir. Vamos lá, vamos voltar um pouquinho. Agora há pouco, se lembra que nós estávamos falando que o nosso cérebro, a gente começa a construir por camadas de cebola? Você imagina que cada vivência, Uma cebolada agora, hein? cada experiência na sua vida, desde pequenininho, é uma camadinha de cebola. Opa, eu tava jogando bola e o cara quebrou meu pé. Pô, nunca vou esquecer aquilo. Uma camada de cebola. Então, eu vou crescer aquilo, aquilo vai se tornando... quando eu tava jogando bola eu perdi um gol e meu pai tava assistindo e eu fiquei com uma puta de uma vergonha e criei um trauma porque eu sou incompetente. Nunca mais joguei bola. Nunca mais joguei bola. Não jogava também antes de perder um gol? Então, mais uma camadinha de cebola. Quando nós atingimos uma idade adulta, essa camada de cebola que eu te falei, ela é uma estrutura da sua personalidade criada e adquirida e aprendida ao longo de toda a tua existência. Essa personalidade vai te nortear para as tuas decisões. Inclusive, você já viu aquelas pessoas, quando você conhece alguém, você fala: cara, aquele cara é super legal, meu sangue bateu, aquele cara é papo reto, o cara é top pra caramba. Sim. Ou aquele outro de primeira. Não, aquele lá não. Não bate santo. O que o teu cérebro fez nesse momento? Instantaneamente. Você tem aquela tua estrutura já pronta, formada, estruturada, tem todos os teus neurônios. Você viu o Gilmar, cara, ele não casou. Você fez um mapa mental. Você não fez. O teu cérebro límbico fez, emocional fez, instantaneamente, sempre. E você já... instantaneamente e instintivamente também. Instintivamente, você não gosta do cara na hora. Deixa eu colocar uma pergunta assim. É o mesmo caso da paixão. Existe Sabe aquela paixão, o cara apaixonou assim, o cara? amor à primeira vista? Sim. Existe um tempo, assim, um tempo inicial, acho que tem isso, né? A questão de, a gente tem um tempo X para fazer essa leitura. Tem. Essa leitura, boa pergunta. Essa leitura... o Alex hoje está gabaritando, né, cara? Por isso que ele está na ponta. Essa leitura, o nosso cérebro, ele reage assim, 300 milionésimo de segundo, tipo 1/3 de um segundo, ele olha, vê, tira a conclusão, aprova ou desaprova. É rápido, hein? 1/3 de segundo. Ele olha, vê, aprova e desaprova. Dividido por isso, 1000. É por 1000, né? Isso. É um milionésimo, né? E isso não serve somente... Isso serve na compra, por exemplo. No neuromarketing, por exemplo. O neuromarketing, a pessoa apresenta... Olha,
Sidney chega aqui, eu começo a conversar com ele, eu coloco a mão aqui, eu sei que ele tá com essa camiseta, eu vou oferecer uma camiseta parecida com a dele, trago, sei lá. Quando eu falo pra ele, ele olha, ele fala, cara, que camiseta linda. Pronto, comprei. Entramos em neuromarketing e depois eu vou E pra falar gente quebrar essas barreiras, assim, porque isso vai gerando barreiras, né? Você lembra que nós falamos do livro do Daniel Kahneman? Sim. 2 maneiras de pensar rápido e devagar? Vou te fazer uma pergunta. Faz bem devagar. Não, o processador é meio 4 antigo. menos 2 vezes 2. Eu falei 2 vezes 2 é 4, né? É. 4 menos 2 vezes 2. Quanto é? Aí já dá um... Tá, beleza? Top. Você teve o teu HD, o teu ali funcionou rápido. Peraí, 4 menos 2 vezes 2. Menos 2. Não, na verdade, menos 2 vezes 2. Não, mas é que daí, quando É começa... menos 2, fica 2 vezes 2. Ó, tá vendo como o teu diferente, cérebro... 4 menos 2. 2 vezes 2, 4. 4 menos 4. Não, primeiro... Não, tudo bem. Vai falar assim, tá errado? Não, mas foi rápido. Ele processou, é importante ouvir Esse é o esse esquema, porque é fácil. Só que botou mais informação. Opa. Então, essa é a função. Por exemplo, 39 vezes 25. Por isso que nos Cara, mercados... Deixa eu fazer uma pergunta pra ti. 1.100. Tá errado. Por isso, Extraordinários do Hulk. Por isso que no mercado, quando a gente vai, a gente vê aqueles números quebradinhos e acaba... 25 e 99. 99, Mas 9,99 é menos que 10. É no barato. mercado Isso hoje é a moça falou assim, neurociência, ó, né? Neuromarketing. Isso gera um gatilho que é um... 199, 199, é menos de 200. Você já viu alguém falar assim, ó, o quilo do tomate tá 3 e muito. Não, só fala 3 e pouco. Tava 2,99 o quilo do tomate. A moça chegou e falou, cara, esse quilo do tomate tá barato. 2 e pouco, cara. 2 e pouco o quê? Vou Tá 3 começar pila? a falar Não. 3 e muito. Ninguém fala não 2 pode e ser 3 e muito, né? É, 2 e pouco. Ninguém fala 3 real. Não. É, cara, porque... É 2,99? Sim, Exato. essa é a função. Porque Eu vou o nosso cérebro, ele não quer gastar energia. Ele faz de tudo para não gastar energia. Em todos os E aspectos. mesmo assim ele consome 25%. Isso. Imagina Ele se quisesse automatiza, gastar. ele automatiza tudo que puder automatizar. Né? Por isso que quando você... isso é muito perigoso e acontece muito. Por exemplo, a pessoa vai no setor de RH, vai contratar funcionário. Sim. Tem lá 20 para ele entrevistar. Inclusive, hein, estamos com vagas abertas. Vamos verdade. aproveitar. Assim, Cara, Dutti está o cara olha assim, o cara falou 3, 4 palavras. Se casou naquela estrutura ali da camada de cebola com ele, pô, esse cara é top pra caralho, velho. Pô, deixa ele separar. Ô Luiz, deixa eu só fazer Se não, Teoricamente, né? Teoricamente, porque muitas vezes aí você tem que ir já pode profundo. identificar, o cara tá tentando me enganar. Porque Se você pensar pelo módulo 2, se você for pelo módulo 1 do pensamento, pelo módulo 2 você está pensando, estou gastando energia. Mas vamos entender que o recrutamento é uma atividade. É uma atividade que tu tem que destinar um pouco de conhecimento, um pouco de esforço, Sim. um pouco de energia. Automaticamente tu não tá ali no modo, Não vai, vai, beleza. Depende. Mas Depende, um pouco de instinto também. É o instinto, mas aí Tem o camarada tem que começa despender um pouco de instinto. mas o Se camarada você é o começa a falar proprietário. justamente para te impressionar, tu automaticamente já consegue identificar, opa, peraí, É Então, demais, né? não é pra tanto, né? como que você identificou esse que está te impressionando? Porque ele não entrou na tua estrutura Tá de fora crenças. da curva. Tá fora da curva. Na tua estrutura de crenças, aquilo que você aprova, Tá pesado. aquilo que você aprova como pessoa. Aí que eu queria perguntar, assim, quando eu faço essas camadas de cebola, cada camada dessa me gera uma marca indelével, Isso. ou ela depois Não. eu consigo conter, ela vai... Não, começou a falar É o vinho, né, cara? Passou da quarta garrafa. Ela é tua Sim, digital. Daqui mesmo? série passou lá. E aí ela vai mestrado, ficando, agora. Ela tá no mestrado. Isso é muito difícil, É um porque filho da puta. é muito difícil você mudar isso. Muda, claro que muda. Sim, Isso é um preconceito. hein? não, mas aí que tá. Então, como eu falei, essas marcas, cada camada me gera uma marca indelével. Daí aquilo só vai sobrepondo, mas ela não vai sendo apagada. Ela só vai sendo Só vai sobrepondo. Mas Ao aí menos- depois eu vou lá e resgato ela. Opa, Mas ela tá dessas aqui, camadas Mas, por exemplo, que vão em que gerando daí, momento- que gera o em que momento que preconceito, tu vai... Isso, essas camadas que geram preconceito. essas camadas que a gente Que vai gera- chegar no pois preconceito. porque elas são não as estão minhas expectativas e minhas em experiências relação a... atrás. Isso, que atrás em ficaram relação à vida. guardadas. Isso.
Isso. Né? Então, é disso. Às vezes, Primeiro passa pelo teu crivo. Em 1/3 de segundo ele passa pelo crivo de avaliação e você já toma a decisão e eu você recorro essas já... camadas ali e vejo se, putz, Aí, então o trabalhar... aí você tem que ter muito conhecimento para você viver o aqui e agora. Polêmico, é polêmico. Sabe a história do aqui e agora? Sim, mas é por isso Opa. que a gente está falando de uma entrevista de chegar na frente. O cara, como consultor de RH, aí chega e o cara demonstra, porra, esse aqui, dentro dessa estrutura, tá me apontando uma coisa que tá me incomodando. Sim. Ou boa ou má. E a gente passa isso frequentemente. Que a gente chega, senta assim, mas o que tu quer? Ah, mas eu sou proativo, eu sou aquilo, eu sou isso, eu pinto e bordo. Por isso que a RH faz aquele negócio do... Isso, faz os desenhos. Desenha a casinha e tudo. Nossa, tudo tipo. Só que se você vai nesse momento, você vai se valer do quê? Do teu instinto. Daquilo que você, como crença, como trouxe o Thiago até os 45, 50, 55 anos, cara, essa crença é que vale, velho. Ah, sim. Essa crença é que manda. Então, se o cara se enquadrar nessa crença, instintivamente, ele é um forte candidato. E pra gente, então... Se ele não se pensar enquadrar, fora ele da pode ser caixa. bom pra caramba. Porque, digamos assim, a gente vai criando as camadas e vai sim. jogando a uma caixa, certo? Vamos dar dessa forma. E como que a gente vai moldar o nosso cérebro para começar a pensar fora da caixa? Disso, né? Então, porque assim, eu já venho com essa estrutura Exercícios. de cebola, eu já venho com essa estrutura pronta. Como é que eu vou fazer? Quando me aparece uma coisa distinta disso... Ler. Primeiro é o seguinte, nós... O funcionamento do nosso cérebro, principalmente nessa época em que a gente vive de performance, o negócio todo, a gente levanta e ele já está pilhado e o cara está abrasado. Ele não tem que fazer isso. Ele funciona, nós temos ali, ele funciona eletroquimicamente, mediante estímulos que nós mandamos a ele. Ele vai se acelerar ou ele vai diminuir. Por isso que existe a meditação. E aí nós temos as frequências. Esses estímulos funcionam em frequência, em hertz. É a página 2. Página 2, pessoal. Página 2. Funciona em hertz. Então, quando você liga o... Uma hora você liga a turbina ali, cara... 1 hora não, 1h30. 1h30 hoje. É que é um assunto muito complexo. Quando tu liga a turbina, tu passa o dia todo turbinado. Sim. E aí você toma uma decisão rápida, quer fazer coisa rápida, porque você não quer gastar energia. O teu cérebro não quer gastar energia. Deixa eu aproveitar e fazer uma outra pergunta. Hoje eu tô bem, né? O Jean já faz hora que tá perguntando. Ele levantou a mão, inclusive. Não, mas a minha pergunta é porque você... Vai lá, já faz a pergunta. Não. Você faz a sua. Não, é porque assim, é timing. Mas é só porque passou um negócio ali interessante isso aí, daí vamos voltar lá. Mas segue assim, no... segue no Alex. Então volta, é que o Alex tá bem... Ei, outra palavra difícil. O Alex tá bem prolixo hoje, né? Prolixo. Lançou um prolixo. O cara fez mestrado. Eu tô sendo sabatinado hoje, hein, cara? Hoje eu tô sendo sabatinado, hein? Caraca, velho. Ou gastar o nosso vernáculo hoje, né? Não, segue, Alex, pode seguir. A gente falou no acordar, né? Por que tem pessoas que acordam que parece assim que tá passou com aquela... passou que o caminhão passou por cima, outra acorda... E tem alguns que nem acordam, tá? Mas tá bom. Tem alguns que... beleza. E tem aqueles outros ainda que assim, se encostar, dorme. Me lembra do Pernalonga acordando. O Thiago, assim. O Thiago comentou no ciclo circadiano. Isso. Por que assim, ó, então a neurociência trata também, quando a gente fala que ele é colérico, que ele é... A neurociência tem esses conceitos, vem da neurociência. Isso estão no campo das emoções. E pessoal, vamos pegar um dicionário depois para fazer as traduções. É que o Thiago resgatou lá da época de grupo de jovens. Isso, que é o colérico, melancólico. Hoje já é diferente, né? Hoje já tem o Enneagrama, muito instigante, né, Gerardo? Isso, mas tu tem 9 tipos de personalidade. Aí eu quero saber se a neurociência abrange tudo está envolvido também. Eu falei pra você que dá uns Porque 4, 5 falar, episódios se quiser fazer. Mas a impressão que eu tenho naquela época, Thiago, que era uma forma de até de nos enquadrar.
né? De catalogar. De catalogar aquele ali é sanguíneo, tá? Tem que tomar cuidado, porque aquele ficar com aquele cara. não. Aquele cara porque é colérico. É escorpião, ele é escorpião. Não, agora tu já tá me Nós vamos entrar na pergunta do. Nós vamos entrar na pergunta que foi feita sobre o acordar. O acordar? Vamos ver, vamos lá, Alex, vamos conversar sobre isso. Muito bem. O acordar, ele está. Ainda bem que tem uma pessoa. Ele está envolvido. Tá bebendo mesmo. Centrada. Ele está envolvido. Vamos lá, retomamos. Vamos igual aquela salinha de aula de adolescente, o professor quer falar e a gurizada toda brincando, jogando aviãozinho. O Thiago, ele é complexo. Ele sai do mestrado pra quinta série. Eu vou mais dar aula pra vocês. Eu vou mais ser professor de vocês. Não, mas isso é legal, tá? Isso é legal. Até dá de entrar num próximo assunto sobre formação de equipes. Isso é legal. Por quê? Porque uma vez que tu expressa, tu automaticamente é diferente tu liderar porque uma reunião. Como as emoções estão... Onde todos estão aflorados, estão quentes, né? A galera está emocionada, assim, né? tu consegue demonstrar, mas olha lá. Alex, vamos lá. Vamos lá. É o Luiz. Vamos lá. Eu quero esquecer isso aí. Tá, vamos lá. Vamos acordar. Vamos acordar. Muito bem. Acordar de despertar ou acordar de entrar em acordo? É do despertar, vamos despertar. Depende muito do turno que a pessoa trabalha. Se a pessoa trabalha à noite, ele vai despertar. Não, mas eu tô esperando a resposta porque eu quero saber aonde que entra o meu café, porque só começa a funcionar depois do café. Era Então, era a segunda e o Mosca pergunta. fez o café, né? E o Mosca, aquele cafezinho é muito top, hein? Acho que eu vou lá pegar um cafezinho. Não tem hora do intervalo. Eu tomo. Vou lá pegar. Não, depois deixar no seu pé. Já aproveita e traz as garrafas. Vamos lá, Alex, vamos lá. O lobo. O lobo. Não, pra tirar esse cravo tem que botar uma coisa melhor, porque o cravinho desse. A gente já sabe que pra quentão é bom. né? Pra quentão pode comprar. Pra Sagu também. Pra Sagu. Ó, excelente. Eu virei pra trás pra tossir. Aí eu voltei pra frente e tampei o microfone. Como se funcionasse depois que eu já tossi? Eu queria, só trazer a memória neural. Daqui a pouco eu tomo o microfone. Não, mas daí já não é mais memória. Aí já é hora de sentido. Né? Aí o álcool já liberou. Aí é depois do café, no final de semana, o álcool no cérebro. Mas vamos lá. Vamos tentar entender quando que... Questão de acordar bravo. Acordamos e precisamos de um upgrade que é o café, né? Opa, obrigado, Jean. Jean que não serve pra servir, não serve pra... Aí sim. Vamos lá, Alex. Vamos lá. Vamos entender essa bagaça. Vamos acordar. Nós estamos acordando. Vamos acordar. Mas de despertar, né? Não de acordo. Sim, isso. Do verbo de acordar, de despertar. Não do verbo. Vamos entender acordar. Cientificamente. Você vai entender cientificamente para você passar para os. Pode falar. Para você passar para os teus colegas de trabalho e entender o que é essa questão, essa bagaça de acordar e o cara mal-humorado e tal. Dormir faz parte de um processo humano, biológico, não é humano, biológico. Recomposição. Isso. Se alimentar faz parte de um processo biológico. Tomar água faz parte de um processo biológico. Então, há um processo biológico que tem que ser cumprido. Não tem problema. Tem que ser cumprido. Se ao longo é cíclico, 24 horas... Shot de café. Vai passando aí. Pode ir falando. Se é cíclico, em 24 horas... o nosso organismo precisa cumprir uma jornada. Cumprir uma determinada jornada. Dentro de 24 horas ele precisa descansar, ele precisa
buscar energia para se alimentar. Esse é o ciclo circadiano. Tá? Então ele precisa cumprir uma tarefa num período de 24 horas. E quem que determinou esse ciclo? Perfeito. Linda pergunta, irmão Dilmar. Não, Dilmar é o seguinte, Dilmar, o que determinou isso daí? Primeiro, a xícara para nossa areia seca. Primeiro. Não pode falar assim. Desculpa. Aprende isso. Não. Primeiro, Dilmar. Não. Assim, ó, vamos pro elemento natureza. Quem é maior? Nós, mamíferos, humano, terra, ou o sistema solar que criou, que tem aí um ciclo de 24 horas para o Sol nascer, se pôr, sair? Quem é maior? E quem é menor? Então, normalmente o menor tem que se adaptar ao maior. Ponto. Certo. Então, espera aí. Então, nós precisamos nos adaptar se quisermos sobreviver nesse mundo. Sim. Nós precisamos nos adaptar nessa regra. Tá. Tem que descansar? Tem. Sim. Tem que se alimentar? Tem. Sim. Tem que ter energia? Tem. Mas tem um Tem que negócio procriar? que dita regra. Tem um sistema que dita regra. vamos Tá, dizer assim, muito vamos- bem. Aí foi criado, aí ao longo de milhares e milhares de anos, né, o cérebro falou, cara, eu tenho que procriar, eu tenho que continuar com a vida, eu tenho que viver nesse mundo e tal. E começou a desenvolver, nós temos os nossos 5 sentidos. Sim. 5, basicamente, tem muito mais. Tem 6. tá? Tem muito mais, mas na realidade a ciência se limita nos 5 sentidos. Geralmente a mulher tem um ou dois, ou 3 a mais, né? A mulher que Imagina. casou, ela recebe um upgrade de uns 3 sentidos a mais. Imagina, Isso é batata. imagina a Alex. Beijo, mulheres. Depois, do Brasil. Imagina a mulheres. Alex. a última vez que eu Elas falei são- sobre 5 sentidos foi numa estrela flamejante cérebro- que eu só levei na cabeça. Imagina a Alex, tá? Imagina a Alex, um Agora são cérebro os dois. Sim, só Tá, os dois. um porque o cérebro- resto não- dentro presta de uma atenção. caixa craniana que vive no escuro total e ele é um gerente que tem que ser o gestor de toda essa parafernália desse corpo. Tá, deixa eu perguntar a turma. E ele tá ali. Ele é um carinha que vive numa caixa escura, ele vive numa penumbra. E aí, o que ele fez? Desenvolveu elementos para ele receber informações do mundo externo. Para ele poder sobreviver, porque ele tinha leão, ali tinha onça, tinha predador, tinha intempérie, né? Nós temos a própria homeostase do corpo, que é para se ambientar ao frio, ao calor. Né? Então, ele começou a desenvolver mecanismos. Ele tem que dormir, ele tem que acordar. Aí, com esses sentidos que ele... Não. Com esse sentido que ele desenvolveu, olfato, visão, audição, paladar, foi para ele ser seletivo para ver o que serve de bom para manter esse organismo. Ele precisa manter esse organismo. Tá? O sono é um processo. O que ele desenvolveu com o sono? Ele desenvolveu a visão que, quando você abre o olho, se está claro, tá dia, se está escuro, tá noite. Aí ele começa a captar fótons, fótons de luz. Clareou, fótons de luz. Esses fótons de luz vai para a retina, vai numa área que nem vamos falar nisso aí, porque para não perder tempo, vai numa área aqui no cérebro e devolve para o cérebro límbico, dizendo, ó, cara, clareou, velho. Acordou. A hora tá de acordar. Acordou. Tá. Muito bem. À noite, quando esses fótons não tem escureceu, ele percebe que não tem, aí, vamos dormir. 2017, prêmio Nobel também em 2017, esqueci o nome do cientista agora, do neurocientista. Ele defendeu uma tese que nós temos um gene, nós temos um gene em todas as nossas células. Esse gene funciona, cara, é uma loucura, velho. Isso aqui é top das galáxias. Esse gene,
quando ele recebe informação, o cérebro recebeu a luz da retina aqui nos olhos, mandou a informação aqui, clareou o dia, aquele gene, até chama gene clock, gene relógio. Ele colocou em 2017, foi o prêmio Nobel. Aquele gene, ele começa... Pesquisou aí? Já vou achar. Gene clock, coloca aí. Ele começa a... Até ver quem que foi o cientista. O cientista, me esqueci o nome do cientista. Ele começa a receber uma proteína e aquela proteína ela vai se enchendo, ficando grande ao longo do dia. Chega num determinado momento do dia, ela já tá, porque aquela proteína é o suficiente para que você te deixar pilhado, energia, aquela coisa toda. Quando ela começa a murchar, que já desgastou toda aquela proteína no final da tarde. Jeffrey C. Hall. Esse é o Jeffrey. O Prêmio Nobel de Medicina, ou 2017, de 2017, foi para o norte-americano Jeffrey C. Hall, isso. Michael Rosbaus, isso, 3, né? Michael Young. Isso. E revolucionaram a medicina ao encontrar o gene que sincroniza o funcionamento dos seres vivos com o dia e com a noite. Foram eles que teorizaram então o ciclo circadiano, isso. De que o ser humano é feito para viver durante o dia e descansar durante a noite. Exatamente. O terceiro turno está errado. Então, pois é. Então, claro está errado. Biologicamente biologicamente suicídio. Mas aí entra uma pergunta que eu ia até... Deixa eu só concluir ali. Já vamos chegar na tua pergunta. Conclui, então. Conclui. Eu só concluir essa parte. Então, quando esse ciclo, exatamente de 24 horas, ele recebe informações deturpada, por exemplo, essa energia aqui, essa luz, essa não é energia, essa claridade, tá mandando informações e o cérebro começa... Ele entra em parafuso. É energia porque não é estático. Porque ele não está acostumado. Ele passou 300... Sim. Não, porque a gente trabalha com 6.000 Kelvin direto, né, cara? Desestabiliza todinho o ciclo circadiano. E isso causa... Para uns pode causar depressão, para outros pode causar obesidade, para outros pode causar... Isso muita coisa. Muita coisa nossa. Entendeu? Tá explicado. Não, mas é real, porque não deu tempo em... Cara, essa lâmpada aqui foi inventada faz 140 anos por Thomas Edison. Agora se passa 300 mil anos de um jeito, agora 140 anos. Não, essa é mais recente, vamos entrar na polêmica agora. Vamos entrar na polêmica. Vamos lá. É isso aí que vende. Mas ele não finalizou ainda. Porque não, eu acho que essa não, tá, beleza. Não tem como finalizar. Aí é o seguinte, aí o cara dormiu mal, porque ele foi dormir tarde. Ele foi dormir tarde. Ele não cumpriu o ciclo circadiano. Ele não cumpriu as 8 horas. Para ele cumprir as 7 horas. Para regenerar todo o corpo, né? Para fazer meia-noite, o reset, né? Até 9 horas. Mas então nós vamos entender. Tem que fazer a desfragmentação que tem ionização. Então, aí muda tudo. Você altera todinho o teu comportamento de alimentação. Então existe um horário específico para assim. Mas aí biologicamente. Por isso que nossos avós viviam mais. Porque eles acordavam com a luz. Eles se recolhiam às 7 da noite com a luz. O sol saía. Isso. Não tinha energia elétrica. Às 4 da manhã, eles estavam já bombando de vigor, porque o sol já estava voltando, ionizando a Terra. Eles trabalhavam com... O ciclo estava perfeito. Mas existem sempre os revolucionários diante de cada situação dessa. Por exemplo, se a gente fala em alimentação, a gente sabe que no Brasil existem, eu acho que é uma comunidade, não me falha a memória, são 25 pessoas que já estão caracterizadas de que elas sobrevivem com luz. Elas não precisam se alimentar. Automaticamente elas já estão criando uma revolução dentro de todo o mecanismo. Então, quer dizer, a mesma situação que tu está mencionando, que nós somos obrigados a nos alimentar, a dormir uma quantidade de horas e dormir à noite, imaginem se não houver adaptação e adequação para os que trabalham no terceiro turno. Sim. Eu trabalhei por 7 anos e meio no terceiro turno. Isso, claro, só para esclarecer o pessoal de casa, então, o terceiro turno das 10 às 5 da manhã. Justamente. Esse é o terceiro turno. E muitas vezes, quem trabalha no terceiro turno, como a exemplo... E na escala 6x1 ainda. 6x2. 6x2. Tá, mas assim, ó.
Boa, Dilmar. Existe assim, ó, vamos lá. Eu não sei se você se recorda, vamos na primeira parte de sobreviver por luz. É só um exemplo, né? Quando tu fala sobre alimentação, que não precisa deve ser regada e tal, mas um exemplo bem radical é esse pessoal que está sobrevivendo de luz, sem alimentação. Sem alimentação. Tá, isso você se... Né? E não é o biru, né? Então... Não, você se recorda... Aí nós somos das plantas, né? Não, pera, é uma outra situação. Vamos lá. Dos holofotes. Vamos lá. Vocês são do holofote, né? Isso é claro. Você é sobreviver de luz do holofote. O Thiago, ele realmente. Eu vou dizer pra vocês, eu tive um funcionário que falava assim: vai lá e acende a luz. Quem que acende o holoforte? Holoforte é bom. Realmente é forte, né? Holoforte é de 100 watts. Forte, né? Holoforte é de 100 watts. É tipo a partilheira que separa o armário em partes. Sim, partilheira, né? Partilheira. A partilheira separa o armário em partes. Então, vamos lá, Dilmar. Não sei se você se recorda... 80, 90, alguma coisa assim, houve um movimento, inclusive até a Rede Globo naquele tempo, que fazia um monte de... Quarto poder. E tal. Houve um movimento que eles divulgaram pessoas que viviam de luz, que não precisavam se alimentar, inclusive com depoimentos. Não, eu vivo faz 1 ano, 8 meses. Cadê esse pessoal? O pessoal de história vive de luz. Mas... Não existe. Então, hoje a gente tem que ter muito cuidado. Né? Tem que ter muito cuidado com as informações, porque assim, não vou dizer que eu desconheço essa verdade. Mas a gente não com relação a viver de luz. Recetar... Mas a questão não é nem a questão do viver de luz, é só um exemplo, né? Mas voltamos para o terceiro turno. Certo. A mesma situação. O viver de luz é um sistema, digamos, muito radical, que eles incorporaram e que, no entanto, eles não querem se alimentar a não ser da luz. Né? Então, agora vamos falar do terceiro turno. Tá, você sabe que é uma verdade perfeito. Maior, você sabe. Assim, ó. Eu trabalho no terceiro turno. O ser humano. Digamos assim, vamos exemplificar. Quando as empresas têm menos fluxo de gente, tu é obrigado a fazer manutenção no período da noite. Sim, nós fazemos. Nós também, quando nós temos trabalhos em shopping... Inclusive, a melhor manutenção da região é um DUT. Nós fazemos eventos em shopping, nós podemos trabalhar das 11 às 4 da manhã. Pode passar. Das 11 às 4 da manhã também. E são horários, né? Para quem tem que trabalhar no outro dia. O que eu quero saber é assim, ó. A gente consegue... Eu trabalho no terceiro turno... E chego em casa ali 6 horas da manhã, moído. Mas eu consigo resetar o meu organismo para mim poder, digamos... Eu criando quebrar esse escuro, dormir. Quebrar esse ciclo. Melhorar. Vamos lá. Quebrar esse ciclo para poder... Vamos lá. Peraí. Não. O ser humano... Tu tem que adequar por mais períodos. Tá, o ser humano, na realidade, é muito adaptável a tudo. Nós temos um processo, o cérebro desenvolveu mecanismos que chama homeostase. Tá? Aliás, foi dado por nós a homeostase. O que é homeostase? Está aqui, está anotado. Está anotado. Com H. Eu falei que era com H, mas daí ninguém queria me escutar. Não, tu falou que era com O. Eu falei com O. É a tendência de resistir a mudança. Dicionário na tela. E anota aí. O conceito. É a tendência de resistir à mudança a fim de manter um ambiente. Esse é um conceito estável. meu. Etomeostase. Esse aí é E-T-H-O-meostase. ET é o Belu, né? É o Bilu. Você não vai encontrar nem no Google essa palavra, tá? Tu já foi pra Varginha? Dá um Google aí, procura etomeostase, você não vai encontrar. Pensa num ponto turístico excelente na praça. Cara, você vê disco voador lá na Praça Central, lá é cheio de ETzinho. É show de bola. Tu fazer um tour por Varginha é excelente. Varginha é bom. Em vez de vamos pra São Tomé das Letras. É legal também, hein? São Os Tomé. caras vêm Dá um Google através aí, do telescópio. pesquisa. Etomeostase. Com ET? E-H... Mosca, isso é depois. ET-H-homeostase. Campo Alegre ainda vai ser o maior produtor de telescópio.
Meostase. Vamos fazer plantação da chácara do sol, hein? Ó, falando nela. Você não vai encontrar, não existe. Tô tentando só descobrir como é que nós vamos conseguir licença para isso. Não existe. Essa palavra. Eu conheço essa palavra, eu te explico o que é. Clima lá, não tem. Eu conheço. Eu uso ela. Esse é o caminho. Esse é o mestre Luiz falando da sua. Agora. Não, conheço sim, para mim. Porque esse é o caminho, vou te explicar. Porque para responder justamente a pergunta do Dilmar e do Jean e do Alex que comentaram, pô, cara, eu fico até 6 horas. Sim, não é porque é uma realidade. Na verdade, a realidade é uma realidade mais minha do Alex e do Thiago, né? Não que entendemos. Ninguém. O Dilmar agora não façam isso. Vai voltar para a realidade de experiências. Vai me botar para trabalhar agora. Tá. Ei, então vamos lá. Nós entendemos o seguinte. Nós entendemos que primitivamente o nosso cérebro construiu um mecanismo, desenvolveu esse mecanismo, que é o ciclo circadiano, nós todos aqui, para ele sobreviver e viver isso aqui. Tá. Agora nós estamos vivendo uma nova modalidade. Um novo momento. Eu ia perguntar, a gente vem nesse ciclo, mas a gente consegue chegar numa evolução tão rapidamente não. Vai ser uma adaptação. Sabe isso aqui, ó. Então, isso aí, Alex, é assim, ó. 27 anos dessa forma. 27 aninhos. Trabalhou 27 anos, pensa. Dá um zoom, mosca. Ali, ó. Peguei lá, aqui, mosca. Esse aí, ó. 27 aninhos. Todos gualepados. O segredo é pegar muita estradinha de chão. Deve ser. Solta todos os parafusos. Dá pra fazer isso também. Tem um teste na automobilística que é isso mesmo. É a vibração, né? Avião. Vamos lá então, Alex. Vamos lá. Essa pergunta. Só para esclarecer, eu tenho 37, tá? Obviamente, eu vou responder não com 100% do conhecimento de causa, porque isso ainda, na realidade, carece de estudos. E carece fazer essas experiências também. Não, eu não sou neurocientista, eu sou um estudioso do cérebro. Isso é herança. Isso é herança genética. Inclusive, me traz outro ponto, porque eu trouxe... Tá, espera aí, vamos... Não tá dando tempo, velho. Não, vai ter outros episódios. Eu sabia que ia eu acho que fogo. Vamos ter que fazer mais uns 2 episódios nesse tema, 2 ou 3. Nós não entramos em emoções, nós não entramos em hábito. Tem que ser, né? Industrial. Não entramos em hábito, não entramos em vício, não entramos em dependência, nós não entramos em emoções, nem em sentimento, em crença, não entramos em nada, velho. Nós estamos só acordando ainda. Nada, tô falando nada. Mas aí me traz o outro ponto interessante. Vamos fazer neurociência 2.0. Eu trouxe a questão de analogia. Para não ficar muito, né? De repente pula um e faz outro. Ou alguma coisa. 4.0, né? Eu trouxe a questão de analogia a computadores. Eu trouxe a questão de... Sim. Vou começar de novo. Esse é o problema. Na terceira engata. Eu trouxe a analogia de computadores, mas o ser humano criou os computadores. Já? Esse aqui tem uma meia Não, calça. tem o pelo. Não, tem mais tá quatro louco, lá. Não, lá no estoque, nós temos uma adega hoje. A quarta vez vai agora. Vamos lá! Atenção! Engatou. Pô, eu não consegui responder a tua pergunta ainda. Mosca, dá um zoom. Vamos lá, Sidney. Nem a pergunta do Dilmar, né? Vai. Porque o Dilmar, vocês perguntaram a questão de acordar 6, de deitar mais tarde, não sei o que. Sim. Não deu pra responder ainda. Vamos voltar lá. Isso. Mas eu acho que pode ser interessante, porque eu tava fazendo analogia com computadores, A gente verifica depois se pode ser interessante. Vamos ver. Na hora dos Vai ter edição. A gente tava fazendo analogia Ó, a tela até zoou lá. Aqui, ó. A câmera da verdade agora, hein? Vamos lá, 27 anos de experiência, falando Aqui. sobre... É na 2? Sobretudo design, hein? Corta pra 2. Ali, ó. Foca em mim. Meu, dá imagem. Esse cara não deixa eu falar mesmo. Cara, não sei o que vai virar esse brandcast, Vai lá. velho. Vai. Agora,